A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a convenção de Saulo de Tarso. É a nossa lição de número 3 que nós vamos estudar hoje. Mas antes de começarmos a comentar, vamos primeiramente ler nosso texto áureo, ao qual está registrado em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. E logo após a leitura do nosso texto áureo, nós vamos já iniciando o nosso comentário, ao qual precisamos falar algumas coisas importantes. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. É o nosso texto básico. Hoje nós vamos comentar sobre, a revista comenta em si sobre a convenção do apóstolo Paulo, ou Saulo em hebraico, e é dentro desta premissa que nós vamos trabalhar o nosso comentário hoje. Claro que a minha observação, ela vai trabalhar com algumas ideias um pouquinho diferentes daquilo que a revista comenta. A revista vai trabalhar sobre arrependimento e algumas outras coisas, a convenção de Saulo e a convenção do mundo, mas nós não vamos trabalhar dentro desse viés, porque esse viés já está na revista, então você pode ler. Nós estaremos aqui só acrescentando algumas perspectivas dentro do conteúdo que possa trazer uma certa abrangência de colocação. Então a gente precisa ter em mente que a convenção de Saulo se deu numa ocasião extremamente oportuna. A gente, quando cita Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, quando diz que na plenitude dos tempos o Senhor Jesus veio, isso vai dizer a Escritura, ou vai aludir desta forma, a gente precisa ter em mente que essa plenitude dos tempos, ela serve para todas as ocasiões, até para a convenção ou a transformação da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos começar a nossa leitura do nosso material, a qual nós separamos para nosso comentário de hoje. Primeiro vamos começar sobre as ameaças de Paulo. Todas as ameaças de Paulo eram vistas pela sua forma única de perseguição. Deixa só, antes de eu prosseguir, porque que eu estou iniciando, eu não estou iniciando dentro da premissa da conversão de Paulo e estou retrocedendo as ameaças de Paulo. Até porque quero tocar sobre Paulo inspirava ameaça, e eu quero tocar sobre isso, por isso eu iniciei por aqui, as ameaças de Paulo. Todas as ameaças de Paulo eram vistas pela sua forma única de perseguição. Paulo fazia todos os santos do caminho atordoado com a sua forma de agir e atacar o povo aonde ele estivesse. Então, a forma que Paulo agia representava não só a sua vida, mas o seu comportamento e atitude e aquilo que Paulo era. Então, por exemplo, quando a gente lê assim no capítulo 9, versículo 1, e Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos. Eu falei semana passada que a gente não encontra nenhum versículo bíblico falando que Paulo matou alguém. Paulo, quando ele dá os relatos em Atos capítulo 22 e 26, ele não cita categoricamente ele matando alguém, mas ele cita assim, ele votando a favor ou concordando com aquilo que estava sendo feito. Então, seguindo, dentro desse versículo que nós vamos iniciar. Paulo respirava plena ameaça. O que significa respirava, ou respirando no texto bíblico, plena ameaça? Significa espírito ameaçador, homem ameaçador. Paulo era um homem ameaçador. A gente encontra na carta aos Coríntios que a igreja fala assim, não, mas ele falando, ele amedronta, as palavras dele são firmes, mas ele pessoalmente é uma pessoa mais tímida. Paulo
segundo os comentários da igreja, Paulo não tinha aquela postura autoritária. De repente, alguns aludem que Paulo era de pequena estatura, mas aqui não é a nossa discussão. Homem ameaçador. O corpo de Paulo, sua mente e atitude se direcionava em perseguir e ameaçar os seguidores de Jesus. Paulo comia ameaça, bebia ameaças, e todo o pneuma de Paulo, ou o homem interior de Paulo, era gerador de ameaça. Quando a palavra é respirando ameaça, tem a raiz de pneuma, que significa espírito. Então, por isso que eu coloquei e traduzi aqui, espírito ameaçador. Paulo, ele interiormente, a cabeça dele, o corpo dele, a mente dele, a palavra dele, o gesto dele, era um comportamento de ameaça direcionada para o povo do caminho, o povo santo, como ele mesmo cita. Seguindo. Paulo não viu Jesus fisicamente, mas teve uma visão. Agora a gente entra num ponto extremamente difícil. Eu vou até sair daqui do meu texto, ao qual nós vamos ler daqui a pouco. Vou para 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo 15, 8 diz assim: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. A gente vai encontrar alguns teólogos, ou a maioria dos teólogos, dizendo que Jesus apareceu a Paulo, e até mesmo que esse aparecimento é o que vai ratificar, o que vai valorizar o apostolado de Paulo. Primeiro detalhe que eu quero observar aqui, que quando Atos Apóstolos, no capítulo 1, vai retratar que para ser um apóstolo deveria ter visto Jesus, não era visto Jesus de uma forma de visão, um relacionamento único, mas um relacionamento constante, permanente, duradouro, que assim, basicamente, segundo a luz dos teólogos, por 3 anos e meio. Então teve que estar com Jesus desde o batismo ou depois. A gente agora não vai discutir essa questão aqui. Mas tinha que ter um período mais longo, não uma visão de horas ou de poucos minutos. Então essa visão não autentifica o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Então, quando eu coloco aqui que Paulo não viu a Jesus fisicamente, mas teve uma visão, a gente começa a entrar num problema, porque o texto de Coríntios que nós lemos, Paulo falou que Jesus lhe apareceu. E outras passagens vai dar um pouquinho essa ideia, mas nós vamos discutir isso aqui com um pouquinho devagar. Claro que o tempo não vai nos permitir comentarmos com toda a clareza, com toda a sensibilidade ao qual o conteúdo precisa que seja comentado. Mas o que eu vou dizer, acredito que você vai conseguir entender. Então, diz assim: olha como que foi a visão que Paulo teve. Uma visão tão real e tão nítida que o aparecimento parece ser físico. Ou seja, a visão de que Paulo teve foi tão real, tão física, tão clara e nítida que quando ele expressa, quando ele coloca a visão, parece que aquela visão foi um acontecimento material. Jesus se materializou naquela ocasião. Se você ler as escrituras, mas não atentar para os detalhes, com certeza você vai achar que é isso mesmo. Mas a gente vai observar que não é isso que Paulo está querendo dizer, porque em outras passagens paralelas, ou que acontece atos semelhantes na vida dele, a conotação bíblica que ele apresenta é outra coisa, e provavelmente a gente só temos nas escrituras uma pessoa que a Bíblia vai dizer que Deus falava com ele boca a boca, cara a cara, face a face, que foi Moisés. Os demais, nenhum homem teve essa devida experiência. Porque até mesmo o Senhor falou para Moisés que qualquer homem que visse a sua imagem, sua pessoa física, seu esplendor e sua realidade morreria. Algumas pessoas morreram, como morreu Daniel, como morreu João, e a gente vai não falar de Daniel, mas de João a gente vai citar um pouco aqui também. Os elementos que envolvem a visão e o que realça é o que realça a sua realidade. A visão, a forma, a voz, o diálogo, é o que envolve a visão, é o que vai realçar a visão, o que vai tornar a visão vívida,
que vai tornar a visão com uma personalidade que parece realmente um fato presente, que Jesus está naquela ocasião ali e a pessoa que está também ouvindo está naquela ocasião. Está havendo um relacionamento físico, material, mas é por causa dos elementos que envolve a visão que vai fazer que aquelas coisas parecem serem claras. Uma visão desse tipo, os participantes se comunicam dentro de uma esfera de realidade. É isso que eu estou dizendo agora. Não temos por necessidade negar a experiência de Paulo. Não é o meu objetivo aqui. O objetivo é apontar como aconteceu e não negar que ele teve a experiência. Essa é o ponto que queremos aqui. O que queremos aludir com esse lindo fato que aconteceu? O que queremos aludir com esse lindo fato que aconteceu? Como podemos chamar essa aparição ou manifestação de Jesus? Como que eu chamo? Foi uma aparição no sentido físico? Jesus, porque, por exemplo, uma pessoa uma família, um parente que vem te visitar, é uma aparição? Ah, o fulano meu, eu tenho um parente que mora em São Paulo e outros lugares. Ah, fulano apareceu aqui, mas é uma visão? Ou é uma visita? Então Paulo poderia dizer que foi visitado pelo Senhor? É completamente diferente, a gente precisa entender e compreender isso, dos fatos, por exemplo, de Gênesis capítulo 18 e outras passagens bíblicas. As pessoas receberam anjos, receberam pessoas, seres espirituais, do que o que aconteceu aqui. É um ponto um pouquinho diferente. Então, como podemos chamar essa aparição ou manifestação? Que nome que a gente dá a isso? É uma forma teofânica? A forma teofânica, como a gente eu costumo chamar, não aconteceu no passado, acontece hoje? É só para cunho de especulação e de pensamento. Você precisa pensar o que aconteceu, como que aconteceu e que nome a gente pode dar a essa aparição de Jesus. Visão, aparição ou arrebatamento de sentido? É uma visão, uma aparição ou um arrebatamento de sentido? Vamos seguir que daqui a pouco você vai distinguir o que é. O que me parece comum aceitar é que foi um arrebatamento de sentido, minha opinião. E depois eu vou fomentar, apoiar isso bíblica e escrituristicamente, teologicamente. Mesmo não sendo nítido do texto, o diálogo de Jesus com Paulo teve uma duração um pouco longa. E a gente pensa que o diálogo de Paulo foi aquele, por exemplo, a gente ler aqui no capítulo 9, versículo 5 em diante, que durou 30, 40 segundos. Não, as coisas demoraram um pouquinho. Jesus falou algumas coisas com Paulo, ou mostrou algumas coisas a Paulo, que aqui no capítulo 9 não é registrada, mas no capítulo 26, 22, já começa a dar uma aludição, já começa a esclarecer que Jesus teve uma conversa um pouco mais extensa com o apóstolo Paulo. Então o diálogo de Jesus com Paulo foi um pouco longo, até mesmo que Paulo fala que recebeu algo especial, algumas revelações que não encontramos em Atos e em Epístola. Paulo cita que recebeu algumas palavras. O Senhor Deus falou, o Senhor Jesus falou que ia aparecer outras vezes a Paulo, da mesma forma que apareceram aquela primeira vez, revelando e conduzindo, ensinando, demonstrando o apóstolo naquilo que ele deveria fazer e se comportar. Então, Paulo, a gente encontra que algumas revelações que acontecem em Atos, ou que aludem-se em Atos, não são registradas depois em Atos dos Apóstolos, nem nas Epístolas. Mas Jesus apareceu outras e outras vezes ao apóstolo, o admoestando, o ensinando e o conduzindo ao caminho da fé e da palavra de Deus. Que nos leva a entender que alguns relatos de Paulo
de revelação do Senhor foram de sentido duradouros, ou seja, duraram um pouquinho. Quando ele fala que teve revelações de Deus, essas revelações teve um diálogo bem extensivo, bem longo e bem proveitoso. Paulo não tinha certeza de alguns feitos sobrenaturais que aconteceram com ele. Aqui começa a esclarecer a visão que Paulo teve no capítulo 9 e vai ser registrado mais 2 vezes a posteriori. Então nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 12. É, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. Eu vou ler 1 e 2. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Preste atenção. Passarei as visões e revelações do Senhor. Visão e revelação é a mesma coisa. Ele viu, Deus revelou a ele. E como estava Paulo, o que Paulo entendia quando aconteceu esses fatos? Preste atenção. Conheço um homem, está citando dele mesmo, que é um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Não pode ser aqui Paulo ter sido arrebatado fisicamente ao céu. A atmosfera que envolve o céu, as alturas, consumiria o corpo físico de Paulo. Mas a visão, a revelação foi tão tamanha, tão tremenda, tão especial, tão nítida, que ele não sabe se ele subiu ao céu no corpo ou fora do corpo. É nítido aqui na leitura. Voltando a Atos 9. Aí a gente tem o seguinte, ele citando aqui em Atos, em 2 Coríntios 2, ele fala que não fora fora do corpo. Seguindo, mesmo que Atos 9, 7 não relate um acontecimento de um arrebatamento, Atos capítulo 9, versículo 7 não fala que Paulo teve um arrebatamento, não cita, não aparece esta palavra. Podemos inferir que Paulo teve sim um arrebatamento de sentido. Ou seja, eu afirmo categoricamente que o contato que Jesus teve com Paulo e que levou ele ver o esplendor da glória de Deus e toda essa manifestação que inicia e certifica, que lhe dá coragem de sair para pregar o Evangelho da forma que ele saiu para pregar, ele deve ter tido um arrebatamento de sentido, de uma forma extremamente especial. O que precisa ser esclarecido é que um arrebatamento também é uma visão. Um arrebatamento também é uma visão. Eu vou continuar a leitura aqui, mas eu quero daqui a pouco ler em Atos capítulo 22, 17 e 18. Dentro de uma visão, desse tipo, pode sim os personagens se comunicarem como se estivessem ocupando o mesmo espaço físico. Enquanto eu vou abrindo Atos 22, dentro de uma visão do tipo que Paulo teve de arrebatamento de sentido, os personagens, as pessoas que estão envolvidas, se comunicam como se tivessem fisicamente uma pessoa com a outra. Porque é um arrebatamento de sentido, seu espírito que vai e o corpo fica. Então, se o espírito de Paulo que foi arrebatado, ou que teve aquela experiência foi espiritual, a manifestação de Jesus também fora espiritual e não física. É isso que eu quero apontar aqui. Versículo 17 e 18 do capítulo 22 de Atos. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, para fora de mim, ego, e vi, olha que Paulo falou, eu vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém,
porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então aqui já está acontecendo, Paulo já está relatando uma outra experiência, mas ele falou, fui arrebatado para fora de mim. Não foi o corpo dele que fora arrebatado, mas ele fora arrebatado para fora dele. Arrebatamento de sentido. Então é o que Paulo ele comenta aqui. Seguindo. Paulo ouviu e viu Jesus falando dentro de uma visão. Paulo ouviu e viu Jesus falando dentro de uma visão. O que Paulo teve não foi uma manifestação física literal. O que ele ouviu, o que ele viu, primeiro, na verdade, que Paulo ele ouve e não vê, está contida dentro de uma visão. É um arrebatamento de sentido. Eu não vou dar detalhe, mas já passei por isso espiritualmente e sei como que nosso espírito, nossa cabeça sair. Você está ouvindo algo à distância, como se você estivesse lá, mas você não está lá. Já tive algumas visões de revelações desse tipo assim. Então é como se eu estivesse naquele lugar, mas eu não estou naquele lugar. Eu estou aqui, mas meu espírito se transporta para aquela ocasião. Então, Paulo ouviu e viu Jesus falando dentro de uma visão. Na realidade, uma visão desse tipo é um sonho acordado. É a mesma coisa de um sonho. Você não tem domínio daquilo que está acontecendo. Está os relatos acontecendo e você está sendo só simplesmente conduzido. A tamanha nitidez da visão já confundiu ao apóstolo Paulo, a ponto de dizer que ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. A gente já citou 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, agora ele falou que não sabia se era fora ou dentro do corpo. Então, a nitidez, a clareza da visão, ela prefigura uma realidade muito grande. Por isso que eu disse anteriormente, li, que eu não estou aqui para contradizer a revelação, a intimidade que Paulo teve, mas para falar que Jesus não apareceu fisicamente a Paulo. Isso aqui, escrituristicamente, eu posso falar sem dúvida que isso não aconteceu. Conclusão. Jesus apareceu ou se manifestou algumas vezes ao apóstolo Paulo para o orientar a qual rumo tomar dentro da obra. A aparição de Jesus a Paulo tinha o objetivo de o tornar ministro, ruperetem, e testemunha, martura ou martíria, e que daqui a pouco eu vou explicar qual é o apontamento que eu quero fazer sobre essas duas palavras gregas qual que nós usamos aqui, ruperetem e martura, ou martira. Atos capítulo 26, versículo 16, é o que a gente encontra, o que eu citei agora. Eu quero aqui voltar ao versículo 14 do capítulo 26, que diz assim, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, na realidade, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo, ele fala que ele ouviu uma voz que falava com ele. Ele não relata, e você pode ver isso explicitamente, ele não relata que teve uma aparição, uma visão. Na realidade, ele ouviu Jesus falar. E quando aqui eu quero rapidamente retornar ao capítulo 9, que diz assim, e eu quero que você
Observe comigo, 9, versículo 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegue? Ouviu uma voz. Paulo conversa com esta voz. É uma voz, simplesmente uma voz. Quando eu uso aqui a palavra rupereten, que é ministro, Deus chamou Paulo. Na realidade, a gente fala que Deus nos chamou, a gente não encontra também, e eu quero falar aqui rapidamente, e em outras oportunidades vou falar com mais devagar. Deus não chamou Paulo para ser apóstolo, Deus chamou Paulo para ser ministro, Deus chamou Paulo para ser servo, Deus chamou Paulo para ser mártir, Deus chamou Paulo para morrer pela obra. Às vezes a gente pensa que Deus nos chamou para termos destaques e prestígios. Deus nos chamou para sofrermos pela obra. E sofrer pela obra de Deus é muito bom quando a gente está na direção e debaixo da ordem da vontade do Senhor. Seguindo, da mesma forma como João viu ou foi arrebatado, Paulo foi da mesma forma em que João, da mesma forma. E Paulo viu Jesus também da mesma forma. Eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 1. Então, da mesma forma, e isso aqui é importante, da mesma forma em que João viu, Paulo também viu. Então, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, quem ouviu a voz? Foi o corpo físico de João? Não. Foi o corpo espiritual, o homem espiritual. O espírito de João que comunicou com a glória, com o espírito de Jesus. Até mesmo a gente não pode dizer que Jesus retornou à terra para resgatar Saulo, porque ele já tinha enviado o Espírito Santo. Ele falou: eu não posso, o Espírito Santo não pode vir se eu não for. Então, se Jesus desceu, o Espírito Santo tinha que ter subido. É complicado. Paulo, desde a primeira aparição até a última, foi em espírito e não em carne. O espírito é o nosso homem interior, tendo todos os reflexos do corpo físico. Por isso, João, como Paulo, ao relatar as suas lindas experiências, às vezes expressa com tamanha clareza de detalhe que a visão se torna um evento natural. O detalhe que eles expressam parece uma coisa acontecida carnalmente, fisicamente. Palpável. Porque até mesmo Jesus poderia ter feito com Paulo, vamos dizer assim, aludir, o que ele fez com Tomé. Apalpa aqui, bota a mão aqui, porque eu estou de carne e osso. E Jesus não fez nada disso, porque primeiro que ele veio em glória. Por isso que jogou Paulo por terra. Foi uma aparição, uma revelação. Então, esta manifestação vai criar isso aí. Vai criar o tamanho detalhe, vai fazer que as coisas se tornem natural. Olha, a atitude de João, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12, olha só, olha o que está escrito aqui: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ou seja, João foi arrebatado em espírito, mas ele virou. Então, quem virou foi o corpo físico dele? Não, porque o versículo 10 fala que ele foi arrebatado em espírito. Então, quem virou foi o espírito. Quem viu, quem falou com Jesus foi o espírito. Tudo isso aí. E mesmo assim ele caiu morto, né? Então, mesmo assim, aconteceu tudo o que aconteceu. Provavelmente, o resplendor de luz do céu não só fez Paulo cair por terra, mas o levou para outra dimensão. Eu quero concluir aqui pontuando clara e nitidamente que o apóstolo Paulo não viu Jesus fisicamente.
Paulo teve um arrebatamento de sentido, Paulo teve uma visão. Jesus não largou o trono da glória do Pai para vir aqui resgatar o apóstolo Paulo. Isso aí é ideologia, é pensamento, é conjectura de teólogo, mas a Bíblia não diz isso. Fique com a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe nesta escola dominical tão maravilhosa, com um assunto tão interessante, que é a conversão do nosso apóstolo Saulo ou Paulo. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos entendimento, e que pelo Teu Espírito Santo possamos ter uma excelente aula, em nome de Jesus. Ensina este professor e ensina esta professora, dando graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um excelente domingo e uma ótima aula. Deixe os seus comentários aqui, comente, curta e compartilhe, porque você fazendo isso, você vai estar contribuindo com o crescimento deste canal e nos ajudando a nos prepararmos e prepararmos um melhor conteúdo para o seu crescimento e desenvolvimento bíblico e teológico. Deus lhe abençoe. Amém e amém.